Eu quero convidar para vir aqui acima o Francisco Villa, diretor da Sociedade Rural Brasileira, para que ele coordene os trabalhos. E você que está nos ouvindo, que tem o hábito de ouvir todo sábado a Voz do Campo, hoje o programa é especial, direto de Gramado, do terceiro seminário A Voz do Campo, a programação ao vivo daqui. Então vou passar a palavra a Francisco Villa, diretor da Sociedade Rural Brasileira, e vai dar sequência aos trabalhos também, dar bom dia aí a Rafael Nemitz, a Jaqueline, que são os apresentadores oficiais do evento Seminário A Voz do Campo. Francisco Villa. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos e a todos. E como o Paulo Hermann disse ontem, esse evento é diferente dos muitos outros que estão ocorrendo no país ao longo dos últimos 10 anos. Ele é organizado por produtores para produtores. Não são associações, não são universidades, não são empresas. Naturalmente, as empresas estão aqui porque alguém precisa pagar as despesas que toda esta organização provocam, mas nós estamos sentindo aqui o clima da família do agro. Enquanto os nossos amigos estão tentando organizar a parte técnica, eu posso iniciar a minha apresentação que eu apresentei. Queria só explicar o que nós pensamos aqui, como nós podíamos passar de forma mais eficiente e mais saudável as próximas 2h30. O Marcelo teve uma ideia brilhante que, ao longo de 30 anos de organização de eventos nos Estados Unidos, na Europa, nunca vi. Você convida 3, 4 pessoas, faz um debate. Ele diz, não, nós vamos convidar 20 jovens que representam determinados conhecimentos, determinadas famílias, determinadas regiões, e eles vão ter 1h30 lá no palco. E se você tiver um menino bom, você vai coordenar. Aí eu pensei, bom, mas como vai fazer? Tem uma seleção nacional, 11 jogadores no campo, 11 na banca de reserva. Como é que vamos fazer? Cada um vai falar 3, 4 minutos, mas vai falar o quê? Vai ficar nervoso. Então, o primeiro vai dizer, o meu nome é Antônio, então sou agrônomo, eu sou de Uruguaiana, eu gosto muito do Grêmio e fiz um estágio nos Estados Unidos. Eu acho que o governo deveria melhorar as políticas públicas para o agro. Pronto, morreu o primeiro. Segundo, Fernanda não sei o quê, eu gosto disso e tal. No terceiro, no quinto, no sexto, nós vamos repetir sempre a mesma coisa. E não vamos criar um clima para integrar as pessoas, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é sair daqui, não com uma apresentação que impressionou todo mundo, não, como o primeiro passo de um compromisso de jovens que querem criar aquele futuro que nos últimos 2 dias, com muita razão, foram criticados pelos pais e pelos políticos e pelas pessoas, os jornalistas que estiveram aqui. Assim nós combinamos com os jovens. Vamos falar sobre 3 grandes temas. Não vamos entrar na sucessão familiar, porque isso já foi muito bem tratado no primeiro dia. Não vamos criticar o governo, porque tudo que dá para criticar nós já sabemos de cor. Não precisamos gastar o nosso precioso tempo, repetir mais uma vez o que nós ouvimos no primeiro e no segundo dia. Os jovens não podem criticar porque eles nasceram num berço de ouro. Os avós e os pais deles trabalharam de sol a sol para criar aquilo que nós temos hoje. Então, os jovens têm outras funções, têm umas vantagens em relação aos pais e têm muitas desvantagens, porque a vida 50 anos atrás, vocês vão concordar comigo, era muito mais fácil. A gente só precisava jogar conforme as regras, trabalhar bem, ser boa gente, e a coisa
floresceu. Não, hoje tudo é complicado. E por isso, então, eu vou iniciar. Então, o que nós vamos fazer nessa primeira hora é que nós vamos focar em 3 assuntos que vão facilitar a conversa entre os jovens a seguir. Então, primeiro eu vou falar um pouco sobre cenários, já ouvimos muito ontem, mas eu vou tentar de traduzir os cenários para a realidade dos jovens. O segundo a falar é o Valdir Bündchen, que tem uma ferramenta muito importante. Como nós vamos poder desenvolver o pré-sal dentro de nós. Cada um de nós tem talentos que não foram descobertos ainda menos foram treinados. Então, ele vai mostrar um caminho como nós podemos fazer mais com o mesmo. Aprendemos isso na agricultura e agora temos que fazer isso com a gente mesmo. E depois o Gustavo vai falar um pouco sobre a vida dele, porque ele é um exemplo. Então, sabendo que é filho na 9ª geração, sabendo o que ele fez, nos Estados Unidos, como ele se envolveu nesta coisa, então isto é um exemplo. Pode ser seguido, pode ser outro caminho. Pronto, então vamos começar com algumas informações rápidas aqui. Desde que eu consiga fazer o negócio. Tá. Nós estamos bem. Tivemos uma lavagem de alma. Porque os últimos 18 meses, vocês se lembram, todo mundo ficou cada vez mais triste. Mas com esse espetáculo brasileiro lindo que o mundo adorou, nós finalmente passamos do fundo do vale e na reunião da ABAC na semana passada, tinha um dia inteiro de grandes personalidades falando e no fim do dia todo mundo entendeu. Nós estamos no caminho da subida. Essa é a boa notícia. E a segunda boa notícia, vocês podem ver, no Rio de Janeiro, para 2 bilhões de cidadãos no mundo, o agro estava no centro. Não era a indústria de aeronaves, não era outras coisas. O agro era a personalidade principal da abertura das Olimpíadas. E nós sempre xingando a imprensa e os urbanos, não, marcamos um gol de placa. E por isso eu digo, o primeiro ouro que o Brasil ganhou foi antes do começo dos Jogos. E com isto nós abrimos o que talvez o presidente da Embrapa chamaria a abertura da segunda Revolução Verde. Quando a gente está projetando o futuro, vamos ver onde nós estamos navegando. Esta é a situação. À direita, a onda de pessoas que cresce cada dia, não sei quantas milhares de pessoas nascem cada dia, que precisam de comer. Também precisam de roupa, precisam de saúde, precisam de educação, mas antes de educação e de roupa você precisa comer. E só o Brasil, dentro das formulações que nós ouvimos do Paulo Hermann e do presidente da Embrapa ontem, nós temos capacidade para produzir 50% a mais do que nós temos hoje na parte da agricultura. Quer mais? Mercado garantido. Quem tem mercado garantido? A Volkswagen gostaria de ter. Então, esse senhor, que os mais vividos conhecem muito bem, ele em Nova York fez uma apresentação sobre o agro e diz, nós estamos no lugar certo, que é Brasil, nós estamos no negócio certo, que é o agro, e nós estamos no momento certo da mudança da primeira para a segunda revolução. E aqui, só para dar uma referência para aquelas pessoas que são os vossos pais. Aqui vocês podem ver, o Brasil, em 2 gerações, aumentou 4 vezes o número de pessoas que vivem nesse território, de 50 milhões
para 200 milhões de habitantes. E, ao mesmo tempo, passou de importador para exportador de alimentos. Parabéns para a geração dos baby boomers e dos pais deles. Fizeram muita coisa e requerem o nosso respeito, tanto da sociedade urbana como dos jovens. Também, eles não precisam ser os responsáveis últimos para a entrada na segunda revolução, porque eles fizeram a primeira, certo? Agora, uma pequena nota de cuidado. Potencial que o Brasil tem e o mercado oferece não é garantia de potência. A Argentina já era uma vez uma potência e tinha potencial. Então, tem uma janela de oportunidade definida, inclusive para o avanço tecnológico, onde o Brasil se pode afirmar como principal produtor de alimentos e, com isto, como um player internacional de importância de paz. Não mandamos submarinos e aviões para combater no mundo. Mandamos comida. E essa é a arma mais eficiente e pacífica e que combina com a alma brasileira, que não é uma alma bélica. Então, dito isto, temos que ver para onde vai o trem. Como vai ser o mundo? Aqui são estes eixos principais. A população cresce e tem maior potencial de compra. A tecnologia avança com velocidade que nós, que temos mais do que 40 anos, já estamos com tonturas. A gente nem entende mais como isso funciona também. Nós temos a interligação, a economia globalizada, a comunicação instantânea total e, finalmente, nós temos o que é o último ponto? Eu não consigo ver. Capital. Pronto. Para transformar tecnologia em produto em cima da terra que nós já temos, nós precisamos capital. Por isso, os fundos de investimento vão ter um papel cada vez mais importante no futuro. Agora, isto é o mapa das tecnologias nos próximos 50 anos. Não tem segredo, tudo já tem um script, a gente só não sabe os detalhes, a velocidade e a interconectividade entre as tecnologias. Não é nossa função de desbravar este mato. A gente já desbravou Mato Grosso. Este aqui é a selva da geração Y. Este trabalho eles têm que fazer. E aqui nós vamos ver, entra a sociedade de amizade e de funcionalidade entre a geração das pessoas que hoje têm 55 anos e os seus filhos que nós tratamos na sucessão familiar. Quais são as forças da mudança que ouvimos ontem? A dimensão demográfica, crescimento, renda de novas demandas, dimensão ambiental e dimensão social. São as forças que moldam os próximos anos. E o que nós precisamos para isto? Inovação. A geração dos pais inovou imensamente. Passou do animal, tração animal, para o trator. Aplicou insumos. Agora, a próxima grande barreira de crescimento é a continuação, a inovação contínua, com velocidade dentro de um sistema de globalização. Este aqui é um tema que o Maurício Lopes desenvolveu ontem. Não é só o avanço na biotecnologia, na nanotecnologia, na tecnologia de informação. O grande problema é a interconexão entre essas tecnologias.
Não são 3 tecnologias, é uma tecnologia em contínua evolução. Isso é muito difícil, por isso nós temos um painel aqui dos 3 grupos de trabalho que vão falar sobre como a gente vai encarar essa questão da tecnologia. E o caminho é aquele que nós já estamos fazendo. Fazer mais, fazer melhor e fazer mais rápido. Agora, isto, vocês depois têm acesso a esses slides, é o seguinte. Se nós tivemos sucesso ao longo dos últimos 20, 30 anos, é difícil para nós imaginar que nós precisamos mudar, porque deu certo. Não deu certo. Saiu daqui, foi para Goiás, teve dificuldade, venceu, está crescendo, está consolidando. O que está errado? Não, deu sempre certo. Só que essas 3 situações de novas tecnologias vai mudar. Lembra, não está mudando o eixo da chuva em Goiás? Não tinha uma área onde tinha garantia de chuva, já mudou 50, 100 quilômetros. Tudo muda. Então, nós temos que produzir as mesmas coisas de forma diferente. E aí, a geração que hoje está no comando tem que trazer pessoas para dentro da tomada de decisão que tem uma maior habilidade de entender essas mudanças. Então, para produzir as mesmas coisas de forma diferente, nós precisamos uma inteligência contextual, que significa que quando eu tomo uma decisão, não é como no passado. Analiso, faço, realizo. Em qualquer momento eu tenho que ver quais são os efeitos laterais que a gente sabe quando toma conhecimento, medicamentos que às vezes podem ser piores do que os efeitos positivos. Hoje não existe mais certeza na tomada de decisão. É tudo mais caótico. E quem sabe gerenciar o caos vai ganhar dinheiro. É difícil para a nossa geração entender, mas os jovens têm mais facilidade. E o segundo é a inteligência social. Se nós levantamos cedo, trabalhamos cedo, orientamos bem a equipe, o negócio funcionou. Mas hoje mudou tudo. Tem rede social, o pessoal quer ser prestigiado além de ter uma boa remuneração, então é um modelo de negócio diferente. E outra coisa, lembra? Falaram, tem que levantar cedo, tem que dar uma volta, porque o olho do dono engorda o boi. Não está certo. O nosso olho enxerga 150, 200 bois. Mas se eu tenho 2.000 bois, eu não estou enxergando. Aí eu tenho que andar o tempo todo. Mas se eu estou no 5º bloco dos animais, então eu não sei o que faz o primeiro. Pela primeira vez, a distância de 3.000 quilômetros da minha fazenda, eu posso aplicar a regra do olho do boi. Está vendo? Nós estamos lá embaixo, por cima do cavalo, dando a volta. E chegamos a casa à noite e assistimos aqueles programas lá, Big Brother e Fazenda na televisão. Lá no sul do Pará. Eu lembro, tive uma vez lá e um produtor disse para mim, pô, então eu posso ver as meninas lá fazendo todas as besteiras numa distância de 3.000 animais. E se eu pudesse ver os meus animais numa distância de 3.000 animais? Foi 10 anos atrás. Hoje ele pode. Compra um drone, um conjunto de drones que andam o tempo todo e o filho dele, que é advogado, passa 2 horas por dia em acompanhar a fazenda. E já tem o guri do lado que vai ensinar o pai como é que ele vai entrar nesses aplicativos, né? Porque esse velho lá de 35 anos já não sabe mais. Essa é a realidade. Pronto. O que mudou? Conforme Karl Marx, que orientou os nossos amigos petistas, então é a terra, e são o capital e as pessoas que produzem no capitalismo os produtos.
Hoje é diferente. Ninguém produz produto do jeito como ele quer. Hoje é o mercado, à direita, que diz o que ele quer como produto. Que qualidade, que sanidade, que preço. E aí, por cima da terra, nós aplicamos tecnologias. E nós precisamos trocar o trabalhador como máquina humana para ser humano, para a pessoa. Porque como nós, o Valdir vai mostrar, podemos produzir mais 30% da nossa eficiência, se nós tratamos o trabalhador como pessoa, ele vai produzir 150% para o mesmo salário. Isso é a tarefa da nova geração. E, finalmente, através das alianças, porque o lucro não se encontra só dentro da porteira, mas fora da porteira. Agora, esse é o cenário. Não meu, mas da Embrapa. 1% dos 5 milhões de produtores rurais produzem metade dos alimentos no Brasil. 1%. 10%, ou melhor, 11,8%, mas 10%, 85%. E eu diria, se metade dos 10% aplicassem as tecnologias e os modelos de negócio de 1%, 5% dos 5 milhões de produtores brasileiros podem produzir 100% dos alimentos. E os outros 95%? Claro que não vai acontecer, mas isto é uma tendência. Agora, lá embaixo, na Fiesp, nós fizemos um estudo, lá os próximos 10 anos, e o resultado é, daqui a 10 anos vamos ter, para a agricultura, menos pasto, menos animais, menos produtores, e vamos produzir 50% de carne a mais. Como é possível? Tudo menos, e vamos produzir mais? Quem olha para os Estados Unidos, os últimos 20 anos, pode ver que isto não é futuro, isto é a repetição do passado que já ocorreu nos Estados Unidos. E aqui, o nosso homem. Ele faz parte dos 40% que não vão mais estar na atividade em 2030, só que ele não morreu. Então, nós temos aqui um problema social, que é outro tema para um outro seminário. Então, e ainda por cima, dos 15% de brasileiros que hoje vivem no campo, nós vamos reduzir para 7%. 7% é muito, é pouco? Não sei, na Europa são 3%, nos Estados Unidos são 2%. Então, muito não é. Este é o futuro. E, como foi falado no primeiro dia, já em 45%, mas 5 anos atrás fizeram um estudo aqui, 32% dos produtores gaúchos confirmaram ter certeza de não ter um sucessor. Eu, que tenho um pouco mais de experiência nesta área, diria que tem uns 20% que acham que tem um sucessor, mas eu sei que não tem. Então, metade não tem. Se não tem, vai fazer o quê? Vai vender? Não, porque não vai ter ninguém para comprar. Se todo mundo está saindo, ninguém vai comprando. Vai arrendar. Isto é a chance dos jovens. Se eu tenho 200 hectares e um irmão, tenho que dividir, tenho 2 vezes 100 hectares, é pouca coisa. Mas os meus vizinhos, então eu posso ocupar o espaço sem mudar para Mato Grosso de 300, 400, 500 hectares, porque todo mundo está saindo. Então, aqui temos o número do Rio Grande do Sul e no Mato Grosso, e Embrapa diz para o país inteiro isto. E temos uma outra motivação para modernizar e para nos organizar de uma forma mais eficiente, não só nos sindicatos. Isto é uma imagem que eu tirei lá uns 10 anos atrás no Rio Grande do Sul, o MST lá em cima, esperando, nós somos muitos, eles são poucos. Então, esses poucos, se eles não se juntam, daqui a pouco, não são mais poucos, não são ninguém.
Então, essas são as tendências. Vai ter novas regras diferentes dos últimos 20 anos. Vai ter uma concentração em direção de 10% que vão produzir muito. E tem o êxodo rural. Essas são as regras de jogo, planejamento, padronizado, rastreado, certificado. São todos palavrões que os jovens da geração Y conhecem. Agora, entro na fase final. E quem vai fazer a primeira revolução, a segunda revolução verde? Não devem ser aqueles que fizeram a primeira, não seria justo. E não são competentes para isso, porque não sabem mexer no WhatsApp. Então, seriam estes senhores aqui, os mais vividos conhecem aquele senhor lá. Ele fez a primeira, o ministro Paulinelli. Já fez 80 anos na semana passada, e ele pode contribuir, orientar, mas não vai fazer. E este senhor, amigo nosso, do Gustavo meu, que tem 102 anos, e é um jovem com uma embalagem um pouco velha, mas nos últimos 5 anos ele criou 4 empresas, startups. Foi ele que criou Maná, adubando Dá. É a geração Y, é a geração X, que está no comando agora, mas ela sozinha não pode fazer. Então está surgindo aqui, meio da sombra, a nova geração da liderança. Foi tirado ontem à tarde, um pouco com luz escura, agora nós estamos aqui com uma luz um pouco melhor. E são estes senhores que não têm a oportunidade, mas têm a obrigação de fazer a segunda revolução. Mas quem são esses caras? Estou terminando aqui. Esta é uma revista de grande prestígio na Europa, Der Spiegel, e esta é a capa desta semana. Na Alemanha, reduziu o número de participantes de Facebook em 15% nos últimos 12 meses. O pessoal está ficando cansado, porque o dia só tem 24 horas. Se eu fico 2 horas lá zapando, então me falta ou sono ou me falta produtividade. Então vamos fazer o vaquemon da... Já que nós queremos brincar, vamos brincar com coisa séria, que vai dar resultado, certo? Então, quais são as duas pistas? A cogestão dá o lucro sistêmico. Não é uma questão se o pai e o filho se dão bem, se o pai e o jovem gerente se dão bem. Eles estão condenados a se darem bem, porque tem que combinar a tradição com a modernidade. Se você só tem uma coisa, não anda. Os senhores todos, aqui têm famílias, estão convidados para pensar nisto. E outra coisa, e dentro da fazenda, com o pessoal fora da fazenda. Muito importante. Temos que buscar a inteligência no vizinho, no consultor, no sindicato, etc. E a liderança cívica. Cada jovem tem que dedicar 15% do seu tempo para atividades não imediatamente produtivas. Porque se ele foca na fazenda, como fez o pai para criar tudo isso aqui, daqui a pouco ele não foca mais na fazenda, porque não vai ter fazenda, porque o MST, Companhia Limitada, já vai ter resolvido isso de outra forma. Quem não se defende não tem direito de esperar que os outros façam o trabalho para eles. Por isso nós juntamos os jovens aqui. E na liderança, já dou um pouco o tapete para o senhor Valdir. Nós temos várias lideranças. A autoliderança, eu primeiro preciso ser o dono de mim e conduzir muito bem o meu potencial. Segundo, é a liderança da família que nós ouvimos na sucessão familiar. O terceiro é isso que toquei um pouco lá, a governança na liderança empresarial, e agora o mais importante que depois
Gustavo vai falar e vai ser o tema do debate aqui, a liderança cívica. Então tem isto, o Valdir vai falar sobre habilidades, falamos sobre a família, falamos sobre negócio e vamos falar sobre liderança. E voltamos daqui em 2017 para perguntar quem fez o trabalho de casa. Os velhos, a partir de 45 anos, não precisam fazer uma nova lição de casa, só precisam manter o ritmo que tem. Tudo que vem, tudo que é preciso fazer, tem que ser feito pela geração Y, e com isso eu passo a palavra ao amigo Valdir.